Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. É motivo de alegria estar aqui na igreja de vocês. Dá para sentir a presença de Jesus nos louvores, na comunhão e também nesse aconchego que nós temos aqui. Queridos, vamos começar com uma oração? Feche seus olhos. Senhor Deus, amado eterno Pai, nós estamos aqui para adorar o Teu nome e glorificar, Pai, o Teu Filho amado Jesus Cristo. Que o Seu nome seja glorificado, Pai, não somente hoje, mas amanhã e eternamente. Que neste momento o Senhor fale com a Tua igreja e que não venha nada do meu coração, mas que venha do coração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago capítulo 4, versículo 4. Todos encontraram? Tiago capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Amém? Pode se assentar. O tema da pregação de hoje é 5 desafios da igreja diante do mundo. Nós estamos passando por um momento delicado no Brasil, a cultura, política, imoralidade sexual, corrupção e tantas outras coisas que a igreja deve se opor, deve ir contra essas coisas. Eu vou falar sobre 5 coisas que a igreja deve se posicionar. 5 desafios da igreja diante do mundo. O primeiro desafio é que a igreja ela deve se tornar santa. Santa. A cada dia que passa, o mundo está se tornando pior. Novas doutrinas estão surgindo, com preceitos humanos que escravizam as pessoas, mas não as tornam santas. São preceitos, são às vezes regimes internos que escravizam as pessoas e não deixam com que elas cheguem-se a Deus. E isso é um problema, isso não torna as pessoas santas. Isso acaba sendo um peso na vida de uma pessoa que segue a Cristo. Observe, a santidade deve começar no interior e refletir no exterior. Paul Washer disse um dia que uma mulher pode se vestir com uma saia que chega até os tornozelos e ainda assim ser sensual e profana. Nada pode cobrir um coração malvado. Então não é o nosso terno e às vezes também não é a nossa saia ou o nosso jeito de se vestir que vai nos dizer que nós somos santas. Mas sim, nós devemos andar desta maneira, é claro que devemos andar. Mas não se esqueça, é o coração. É o coração. A santidade deve brotar do nosso interior. E com certeza o mundo verá o reflexo dessa santidade em nosso modo de falar, se vestir ou se comportar. Como que nós conhecemos uma pessoa que é santa, uma igreja santa? Quando eu digo igreja, eu digo você. A partir dos frutos. Aquilo que está dando por aí, os frutos. O reflexo da imagem de Cristo. Se queremos mudar o mundo, antes precisamos mudar o nosso interior. Sem mudança interior, não haverá mudança exterior. Primeiro tem que começar de dentro dos nossos corações. Buscamos muitas vezes fazer boas obras com o coração alegre e cheio de compaixão, mas nossas mãos, nossos pés estão manchados pelo pecado. As nossas obras é como trapo de imundícia. Eu vou deixar de uma forma bem clara nos dias atuais. As nossas obras é como um absorvente usado. Era isso que o profeta estava dizendo. As mulheres usavam esses trapos para estancar o sangramento. Então nossas obras nada mais do que é isso. Nós achamos que é coisa boa, mas não é. Porque tudo
é graça, somente graça. Fazer obras com um corpo manchado pelo pecado e sem santidade no coração é uma atitude desprezível diante de Deus. É como um trapo de imundícia que eu acabei de dizer. Então, não se glorie pelas obras que você faz, mas se glorie na cruz de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo disse um dia. O mundo está apenas esperando uma oportunidade para apontar o dedo para nós. Para nós, você que é a igreja, para mim que é a igreja. E nos colocar diante da parede e nos acusar de profanos. Por isso que devemos vigiar, pois o diabo, o nosso adversário, está em nosso derredor, rugindo, procurando a quem possa devorar. Então devemos estar atentos quanto à nossa vida com Cristo. Não dê brechas, feche as brechas, não dê brechas. Os nossos olhos devem ser puros, as nossas mãos devem ser limpas e os nossos pés devem caminhar rumo à proclamação da paz. Anunciar as boas novas. Não caia na ideia do mundo de que podemos pecar sem se preocupar com o amanhã. Ou até mesmo viver conforme as nossas vontades e dizer: meu corpo, minhas regras. Cuidado. A igreja deve buscar a santidade. O corpo pode ser seu, as regras podem ser seu, mas, mesmo assim, a sua alma e este mundo está sob o controle de Deus. Sob o controle de Deus. E a Bíblia nos afirma que sem santidade ninguém verá a Deus. A igreja deve buscar essa santidade em Deus. Satanás coloca um banquete todos os dias em nossa mesa com todo tipo de comida. Alguns comem pouco, outros comem mais, mas aquele que é de Deus não se assenta na mesa. O que nós estamos comendo do mundo? Pouco, muito, ou nós não estamos nem usufruindo do mundo? Ou será que estamos tão cheios que nós estamos com ânsia de vômito já? Nós precisamos saber aquilo que nós estamos filtrando e pegando do mundo. Nem tudo é bom, nem tudo é bom. Pecadores se tornam santos através do sangue de Jesus. A igreja continua triunfante rumo ao céu e nada poderá nos separar do amor de Deus. É Ele quem santifica, perdoa e salva. Segundo ponto, a igreja não pode ser idólatra diante deste mundo, de forma nenhuma. Existe um mandamento que é um dos mais importantes da Bíblia, ao qual diz que nós não devemos fazer nenhuma imagem para nós, nenhuma, como forma de adoração. Entretanto, muitas pessoas fazem coisas piores. Elas idolatram homens, que são carnes e ossos, sangue, que são falhos e pecadores. A igreja dos dias atuais adora imagens, adoram esculturas, adoram homens, e o pior, a igreja está indo rumo a um abismo sem fim. Estamos próximos para decidir quem será o próximo presidente do Brasil. E o que está mais entrando na igreja dos dias atuais é a idolatria quanto a partidos políticos. Você é Lula ou você é Bolsonaro? Eis a questão. Você é Lula, que se diz inocente e fez grandes crimes, ou você é Bolsonaro, que diz que defende a família e está no 3º casamento? Não importa quem você seja, você é cristão em primeiro lugar. Esses homens são falhos, não merecem ser idolatrados, mas o nosso Deus merece todo o louvor e adoração. Para vocês terem uma ideia, no Salmo 146, versículo 3 e 4, diz que nós não devemos colocar nossa confiança em pessoas importantes, nem confiar em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia, todos, observe, todos os seus planos se acabam. Então, devemos parar de idolatrar cantores gospel, políticos, pastores, família, casamento. Tudo aquilo que você tira da sua vida, que não é Deus, e coloca outro no lugar de Deus, é um tipo de idolatria. Se você ama mais o seu casamento do que a Deus, você é um idólatra.
É que nós achamos que idolatria é somente levantar as mãos para uma estátua ou uma escultura. Não, é muito mais do que isso. Ser idólatra é colocar tudo aquilo que não é Deus em primeiro lugar. E não podemos fazer isso de forma nenhuma. O mundo diz que se tal homem está na miséria e que não tem uma forma de condição de vida tranquila, então porque ele é um miserável, ele não tem Deus. O mundo busca fazer com que as pessoas sejam prósperas financeiramente, sejam ricas. Você pode ver na internet várias pessoas dizendo: quer ser rico, arraste para cima. Quer vender tal projeto, arraste para cima. As pessoas querem fazer com que outras pessoas sejam prósperas, ganhar dinheiro. Mas existe um grande problema nisso: idolatria ao dinheiro. Observe, a Bíblia não proíbe que você goste de dinheiro. Não. O problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Não é pecado você ser próspero, ser um bom empresário, ser um bom advogado, ter muito dinheiro. A questão é: o que está dominando em primeiro lugar na sua vida? O dinheiro ou Deus? Entretanto, não podeis servir a dois senhores. Ou vocês vão servir a Deus ou a Mamon. Nesta noite a minha pergunta é: a qual Deus você está servindo? A Mamon ou ao nosso Deus eterno? Pense um pouco até o final do culto sobre essa pergunta. Muitas pessoas perdem o sono por causa do dinheiro. Muitas pessoas negociam sua fé por causa de algumas esmolas. E por último, colocam o dinheiro como seu Deus principal. A Bíblia é muito clara ao dizer que não devemos servir a dois senhores, de forma nenhuma. Tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Se você prefere ficar em casa assistindo Netflix, em vez de adorar a Deus, é um tipo de idolatria, entretenimento. Se você prefere assistir o jogo de futebol na sua casa e não vir ao culto, porque o futebol é mais importante, o seu Deus é o futebol. Se você prefere ficar na sua casa simplesmente jogando videogame, porque é mais legal, é mais confortante do que ouvir o pastor aqui, é um tipo de idolatria também. Então, tudo que tira o lugar de Deus é um tipo de idolatria. E a minha pergunta é: qual é a nossa prioridade na igreja? Deus ou as coisas seculares, as coisas externas? A igreja deve abandonar os seus postes ídolos e Deus deve se tornar o centro de nossas vidas. Não se prostre diante do bezerro de ouro. Antes, adore aquele que criou os céus e a terra. Terceiro ponto: a igreja deve ser diferente. Em um mundo tão polarizado e cheio de ideias malucas, o papel da igreja é de ser diferente. Apoiamos a vida, por isso devemos lutar contra o aborto. Apoiamos a família, por isso devemos lutar contra ideologias que deturpam o padrão de família estabelecido por Deus. Homem e mulher, ponto final, acabou. Devemos ser diferentes, não devemos ser as mesmas pessoas por aí que aceitam qualquer ideia que um partido fala ou simplesmente um grupo ativista fala. Devemos ser diferentes como igreja. Somos proclamadores de Cristo. Somos aqueles que vão anunciar as boas novas para os perdidos. E não podemos ser iguais às pessoas do mundo, devemos ser diferentes. Spurgeon disse um dia, um pregador batista do século 17, nós fomos chamados para sermos o sal do mundo e não o docinho, algo que o mundo iria rejeitar e não engolir. Devemos eliminar tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que vem do mundo, que não faz bem ao nosso estômago. Devemos iluminar o ambiente em que estamos para que aqueles que estão nas trevas possam ver a luz de Cristo em nós. Devemos pregar contra o pecado e não domesticá-lo. Hoje é muito comum a gente domesticar o nosso pecado e sermos como as pessoas que estão fazendo por aí pecados abomináveis que não agradam a Deus. Eu sofro com pornografia, eu sofro com masturbação, eu sofro com o pecado da imoralidade. Em vez de repudiar esse tipo de pecado, eu acabo domesticando, alimentando e escondendo dos meus familiares. Um dia, o pecado vai te achar e vai te matar. Porque o salário do pecado é a morte.
é a morte. Seja diferente. Seja diferente. Tenha uma mudança de caráter, uma mudança de mente diante deste mundo. Durante a nossa jornada aqui na Terra, em todos os lugares, nós devemos pisar de uma forma diferente. Onde nós colocarmos nossos pés, devemos fazer diferença, porque em todos os lugares que Jesus colocou os pés dele, algo acontecia. Em todos os lugares que Jesus passava, algo diferente acontecia. Paralíticos eram curados, como o Hérito já acabou de orar aqui e falou sobre isso. Onde ele passava, cegos eram curados. Ele falava sobre coisas boas. Então, onde nós colocarmos os nossos pés, devemos fazer diferença. No seu ambiente familiar, durante um almoço no domingo, durante um cafezinho à tarde, conversando com um amigo que não é crente ainda, devemos fazer diferença, porque nós somos o sal e a luz dessa terra. Paralíticos eram curados, cegos tinham a visão restaurada, e os que eram desprezados pela sociedade eram aceitos por Jesus. A prostituta recebeu perdão de seus pecados, os publicanos comeram na mesa de Jesus, e a salvação não estava mais restrita aos judeus, e sim para todos aqueles que crescem em Jesus. Então não devemos pregar somente para os crentes, devemos pregar para aqueles que estão perdidos, que precisam de Jesus Cristo de Nazaré. A igreja deve brilhar onde as trevas dominam. As nossas obras devem ser manifestas diante do mundo, para que as pessoas glorifiquem a Deus. Jesus disse isso: vão e pregam o evangelho, e se vocês amarem uns aos outros, as pessoas vão saber que vocês são os meus discípulos. Devemos fazer isso. Quarto ponto: a igreja deve ser anticultural. Anticultural. Vivemos em um país que é conhecido como o país do carnaval e do futebol. Temos nosso jeitinho brasileiro de fazer o bem e fazer o mal também, que a gente tem esse costume, né? O jeitinho brasileiro de fazer o bem e de fazer o mal. Nós somos conhecidos como a terra que tem a caipirinha, a praia, água de coco, Copacabana. Essas coisas são boas por um lado. É claro que a caipirinha não esquece a caipirinha. Mas a praia, a água de coco, outras coisas. O Brasil tem coisas boas, mas também tem coisas ruins em nossa cultura. O carnaval é um exemplo. Promiscuidade, lascívia, nudez extrema. É um perigo. E a igreja deve ser anticultural quanto a essas coisas. Não quanto às coisas boas, mas quanto às coisas ruins. Eu acho interessante que eu já ouvi de um pastor ele dizendo que ele foi no carnaval um dia porque ele gostava das artes, da beleza, dos carros alegóricos. Eu acho que ele fechava os olhos quando a mulher passava seminua, provavelmente. Porque ali não é um ambiente para um cristão estar. Devemos ser anticultural quanto a isso. A igreja deve fazer a diferença. A igreja deve ser anticultural. Celebramos em TV aberta mulheres seminuas desfilando para levar o público à euforia com sua dança e charme. Existe o lado bom da nossa cultura quanto às comidas ou ritmos musicais, menos o funk não é de Deus. Mas enfim, precisamos filtrar aquilo que é bom e repudiar as práticas que nos levam ao pecado. Não é o evangelho, observe essa frase, não é o evangelho que se deve adaptar ao mundo, mas é o mundo que se deve adaptar ao evangelho. Deus criou todas as coisas em primeiro lugar, e não o mundo criou Deus. Ninguém gerou Deus, ninguém criou Deus. Então é a criatura que deve adorar ao Senhor, e não vice-versa. Nós devemos pregar o evangelho contra essa cultura corrupta e pecadora. Mas devemos também filtrar o que é bom e usar um ponto de contato da cultura para pregar o evangelho. Eu não estou falando para você fazer carnaval gospel, não é isso. Mas saiba usar a cultura para propagar o evangelho. É difícil, principalmente aqui no Brasil, que tem muito preconceito. As pessoas não querem ouvir a gente. Mas lembre-se, Cristo fez algo muito maior por nós. Ele levou uma cruz pesada, foi martirizado e morreu por nós. Devemos fazer o mesmo por Ele.
Fazer procissões em busca de um milagre, levantar estátuas de santos ou santas e sair pela cidade não é uma prática bíblica, e sim cultural. Cristo nos ensinou a fazer isso, nunca nos ensinou. Mas tem muitas denominações religiosas que fazem isso. Isso é muito semente de uma cultura pagã, que quer fazer com que um Deus esteja refletido em uma imagem. E não é essa a nossa missão aqui. Devemos refletir a imagem de Cristo através de sua própria palavra, a Bíblia Sagrada. Somente isso é suficiente. Somente isso é suficiente. Nós temos também algumas coisas em nossa cultura que, às vezes, a gente fica um pouco surpreso, né? Por exemplo, sal grosso para afastar o mal-olhado. Isso é coisa de cultura pagã, de antigas religiões, inclusive raízes africanas. Já viu isso? Eu já vi muito isso no futebol. Eles jogam sal grosso atrás do gol, para ver se vai dar certo. Recentemente, o Vampeta jogou sal grosso na taça para ver se ia ser campeão o Corinthians e perdeu. Então não deu muito certo. Então isso é muito cultural. Até gente que não é crente acredita nessas coisas. Precisamos ser diferentes quanto a isso. Anticulturais a esses misticismo, essas doutrinas que não procedem de Deus. Quem nunca fez isso? Desvirar o chinelo para a mãe não morrer. Desvira o chinelo, menina, a mãe vai morrer. Isso é cultural. A igreja deve se opor contra essas coisas. Deve ir contra esse tipo de cultura. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus que é suficiente para nós. Usar fitas no braço com o nome de santos. Você vai na Bahia, você vai naqueles escadões, vende lá um monte de fitinha lá. Você pode escolher o santo que você achar melhor, que vai com a cara dele. Se vai dar certo ou não, aí é você com ele. Isso também é algo cultural, algo que vem de muito, mas muito antigamente. A igreja deve estar no mundo, mas não se envolver com o mundo. Quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Quinto ponto. A igreja deve pregar sobre a volta de Jesus. Aqui é a chave principal. Depois que vocês ouviram sobre tudo isso, o final é pregar sobre Jesus, sobre a volta dele. O mundo está presenciando vários sinais bíblicos: guerras e rumores de guerras, pandemias, pobreza extrema, o aumento da violência e o avanço da ciência. Você pode ver isso hoje em dia. As redes sociais têm um grande impacto. Você pode simplesmente, como eu estou fazendo agora, gravando esse sermão, e publicar no YouTube, no Facebook, e muitas pessoas podem ser alcançadas. E a Bíblia nos disse que a ciência iria avançar. E quando a Bíblia diz que a ciência iria avançar, seria exatamente isso, o avanço do homem quanto a essas coisas. Tecnologia, carros e tudo mais. Isso são sinais da volta de Jesus Cristo. E às vezes nós ficamos de olhos fechados, achando que isso não é uma realidade, e já é uma realidade. Acabamos de passar por uma pandemia, e a verdade é que a pandemia não acabou ainda. A doença está por aí, diminuiu, mas a doença está por aí. É um sinal da volta de Jesus Cristo. Pandemia, doenças, pestilências. Então nós como igreja devemos abrir os nossos olhos e entender que o Rei está voltando. O Senhor Jesus está voltando. E não podemos fechar os nossos olhos diante do que está acontecendo em todo o mundo. Muitas pessoas perderam a esperança de suas vidas. Nessa era digital, o aumento da depressão, o aumento da ansiedade, o aumento de muitas coisas estão acontecendo quanto às doenças. É o mundo se acabando, é o mundo indo à ruína. Não é só aqui nessa igreja, mas na minha igreja também, que eu acabo tendo a direção da igreja, que eu sou responsável, a frequência de jovens é muito pouco. Muitos jovens estão interessados em outras coisas, não é igreja. Eles estão interessados em festinhas, em raves, em baladinhas, em dancinhas de TikTok. Não estão interessados em igreja, não.
Mas saibam de uma coisa, não fiquem atemorizados, não fiquem assustados, são sinais da volta de Cristo. O amor de muitos iriam se esfriar. Quando o Filho do Homem virá, quando ele vier à terra, ele faz uma pergunta: será que acharei fé na terra? Porque muitos vão deixar a fé de lado, vão deixar com que seus corações desfaleçam, percam completamente a essência de Deus. Então, esses são sinais da volta de Jesus Cristo. Jesus não vai solucionar todos os nossos problemas. Se você é pobre, Jesus não prometeu riqueza. Se você está doente hoje, Jesus não te prometeu cura de forma nenhuma, a não ser que você tenha uma fé que transporte montes. E se for a vontade dele, certamente, ele vai o curar. Mas o que ele prometeu, a única coisa foi salvação. Então, diante deste mundo, teremos tribulações, teremos sofrimentos, e grandes coisas vão acontecer com a gente. Mas saibam de uma coisa, são sinais da volta do Filho do Homem. Ele está voltando. Nós devemos abrir os nossos olhos. Ainda que a morte venha assolar o nosso coração, Deus será o nosso refúgio e fortaleza. Algumas pessoas acreditam que quando morremos, é o que a ciência diz, viramos matéria e voltamos ao pó. Quanto ao pó e à matéria, até que é verdade, mas não ficaremos lá para sempre. A nossa alma voltará para Deus. E tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra, Deus irá cobrar. E a pergunta é: como estão as nossas vestes? Manchadas pelo pecado? Quando o Filho do Homem vier buscar a igreja, como ele encontrará a igreja? Santa, imaculada, ou com as vestes totalmente sujas e manchadas pelo pecado? Jesus está voltando. Talvez essa frase você já ouviu do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, e até mesmo lá do século I, século III, de pessoas falando e falando. E nós devemos continuar falando: Jesus está voltando, Ele está às portas. Então abra o seu coração, abra a sua mente. Aquele que está no pecado e gosta de viver pecando, arrependa-se, porque o machado já está posto à raiz, e a árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. O Filho do Homem virá com os anjos, irá separar na esquerda e na direita, os justos à direita e os ímpios à esquerda, os bodes à esquerda, à direita as ovelhas. Então esteja preparado. Deus julgará a todos, e precisamos pregar que além dessa vida haverá um lugar onde não terá mais choro, fome, tristeza ou dor. Este mundo é muito mau, queridos. É muito mau. Depois da queda de Adão e Eva, as doenças entraram no mundo, as pessoas se tornaram más, as pessoas negligenciaram a presença de Deus, abandonaram o Senhor nosso Deus. Na Europa, as igrejas que eram reformadas, algumas delas na Holanda, na França, na Inglaterra, hoje se tornaram boates, se tornaram bares. O ceticismo, ou a falta de crença em Deus, o ateísmo, cresceu bastante lá fora. Eu tenho medo que isso um dia aconteça com o Brasil. Mas não se esqueçam que essas coisas são necessárias, tem que acontecer para que toda a palavra de Jesus Cristo seja cumprida. Então, queridos, não se esqueçam disso, não se esqueçam disso. Jesus é o pão da vida. Ele é o único caminho e precisamos oferecer esse pão para o mundo. Nem todos vão aceitar, mas como servidores de Cristo, precisamos fazer o nosso papel de anunciar ao Cristo crucificado, mas observe, crucificado, mas que ressuscitou. Paulo dizia isso: eu não estou pregando um Cristo crucificado, eu estou pregando também um Cristo que foi ressuscitado. Ele não está mais na cruz, queridos. Ele não está mais no madeiro, onde ele foi ali condenado por Pôncio Pilatos e pelaquela multidão. Ele está vivo e está hoje, nesta noite, no meio de nós. Só que, assim como ele está aqui neste momento, invisivelmente, ele voltará em carne, voltará em majestade, em esplendor.
e nós estamos preparados para isso? Quando Ele voltar com o seu corpo já glorificado, todo iluminado, que vai resplandecer mais que o sol, será que os nossos olhos estarão preparados para isso? Então pense um pouco nisso. Jesus está voltando. Coloque isso no seu carro, coloque isso no seu coração, coloque isso na sua Bíblia, coloque isso no seu celular. Jesus está voltando. É uma mensagem importante que nós não podemos negligenciar. E por último, a igreja deve mostrar sobre o perigo de viver neste mundo sem se importar com Deus. Devemos falar para as pessoas sobre as consequências de uma pessoa viver sem se importar com Deus. As pessoas que não se importam com Deus terão seu julgamento muito, mas muito terrível diante do próprio Senhor. Abandonar Deus é uma coisa totalmente abominável e não podemos fazer isso. Sabe quando você abandona Deus? Quando você deixa de cumprir os mandamentos dele. Quando você deixa de obedecer o Filho amado dele, Jesus Cristo. Você abandona Deus. Você deixa Deus de canto e faz as suas próprias vontades. O pecado está à porta. O pecado está batendo em nossa porta todos os dias. Não deixe o pecado entrar. Não deixe o pecado entrar. Jesus está voltando. Nossas vestes precisam estar limpas. Jesus está voltando. Talvez essa mensagem seja antiga, mas ela continua sendo verdadeira e ela vai se cumprir um dia. Então prepare o seu coração. Prepare a sua mente, porque Ele está voltando. Vamos orar um pouco? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos por tua bondade. Muito obrigado por essa mensagem que foi ministrada. Muito obrigado por teu amor e por tua misericórdia, Pai. Que a tua graça seja sobre nós neste momento, Pai, alimentando as nossas mentes, ó Pai, libertando-nos do pecado, Pai, e salvando as nossas vidas. Eu te louvo, Pai, e te agradeço por tua bondade. Ó Senhor, abençoa essa igreja, abençoa cada coração que aqui está, Pai, iluminando e transformando. Em nome de Jesus, amém.